Bom dia, alunos do quinto ano, né? Estamos começando mais uma aula de história, né? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, que ele vai falar um pouco sobre o início da colonização, certo? Da nova terra que os portugueses encontraram, que no caso, né, é hoje o Brasil, certo? Aí vai iniciar na página 282, vocês podem acompanhar, certo? Vai fazer uma pequena introdução aí na 282, ó, falando sobre a colonização. A colonização do território brasileiro pelos portugueses a partir do século XVI explorou diferentes atividades econômicas, como a extração de recursos naturais, né? Nós vamos ver que vai ser a madeira, né? O pau-brasil, a produção de açúcar. Essas atividades utilizaram bastante a mão de obra indígena e africana, né? Tiveram outras atividades que fizeram com que, né, o espaço, né, que hoje é o Brasil, o território que eles encontraram, fosse colonizado, né? Mas inicialmente vai iniciar com a extração do pau-brasil e com a produção de açúcar, certo? Um pouco mais na frente. Aí na fotografia de abertura do capítulo, nós podemos observar, ó, as pessoas, né, nesse caso aí, são escravos, né, trabalhando com a cana, né, o açúcar, para fazer o açúcar. Aí na 283 vai ter 3 perguntinhas para vocês responderem no caderno. O que foi representado nessa imagem? Quem são as pessoas que aparecem trabalhando? Você vai colocar lá. Letra B. O que era produzido nesse lugar? Né? Que lugar era esse? Olha, eles estão trazendo a cana, né? Colocando aqui, ó, para moer. Então, que lugar é esse, né? O que você sabe sobre a colonização portuguesa no Brasil? Né? Como foi que os portugueses colonizaram o Brasil, dominaram o Brasil quando eles chegaram aqui, né? Para eles conseguirem extrair riquezas para eles, né? O que foi que eles fizeram aqui no Brasil para que o Brasil fosse colonizado. Né? Tudo isso a gente vai ver nesse capítulo. Vamos passar aí para a página 284, né? Aí na 284 vai falar um pouco sobre a extração do pau-brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles achavam que iam encontrar muitas riquezas, certo? Ouro, né? Mas na verdade, inicialmente eles não encontraram. Então eles foram buscar, né, algo que fizesse com que eles conseguissem adquirir dinheiro, certo? Então inicialmente eles começaram a extração do pau-brasil. Quem fazia a extração do pau-brasil eram os índios, certo? Eles obrigavam os índios, né, a cortar a madeira e levar até os navios para eles fazerem o transporte. Aí nós temos na imagem os indígenas cortando o pau-brasil, né, e levando até as embarcações. Aí a primeira questão diz assim, ó: descreva os indígenas e os portugueses representados na imagem. Você vai dizer o que é que os portugueses estão fazendo, o que é que os indígenas estão fazendo, né? Essas duas atividades que tem aqui na 284, você vai responder no caderno também, porque aqui não tem espaço para responder no livro, certo? Qual foi a atividade econômica representada, né? Que atividade foi essa que eles estão realizando aqui na imagem? Você vai dizer. Aí nós temos aí, ó, falando um pouco sobre a extração do pau-brasil. As árvores representadas na imagem conhecida como pau-brasil, foram o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro, né? Primeira riqueza que eles encontraram aqui foi o pau-brasil, né? Ele era bastante utilizado na Europa, era produzido com essa árvore, era produzido corantes vermelhos, porque ela tem a cor vermelha, né? E era utilizado para tingir os tecidos. Para extrair sua madeira, os portugueses utilizavam o trabalho dos índios, como vendo na imagem. O escambo. O que é o escambo? Né? Os indígenas eles realizavam o corte, o transporte para o Brasil até, né, as embarcações. E em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. O escambo era como se fosse uma troca entre os portugueses e os indígenas. Os indígenas faziam esse trabalho, né, de extração do pau-brasil, e em troca os portugueses davam utensílios para ele, né, como facas, machados, espelhos.
Essa relação entre os europeus era baseada numa troca, né, e não envolvia dinheiro, chamada de escambo. A extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e a primeira atividade econômica por eles nas terras brasileiras. Foi essa a primeira atividade que eles praticaram aqui, certo? Aqui, na 285, vai falar um pouco sobre a preservação do pau-brasil, certo? Quando os portugueses começaram a extrair o pau-brasil, eles iniciaram o processo de destruição dessa espécie nativa. Com o aumento do desmatamento, o pau-brasil quase desapareceu. Em 1992, o corte das árvores remanescentes passou a ser proibido, né? Ele entrou em extinção. Mesmo assim, árvores de pau-brasil ainda são derrubadas clandestinamente. Sua madeira é utilizada principalmente na produção de instrumentos musicais. Para preservar o pau-brasil, foram criadas 3 reservas florestais nas regiões onde existem árvores remanescentes nos estados da Bahia, Paraíba e Pernambuco. Na sua opinião, qual a importância de preservarmos o pau-brasil? Você vai dar sua opinião. Também você pode fazer essa atividade no caderno, certo? Como qualquer outra árvore, né? O pau-brasil, nós temos que preservar, né? As árvores, elas nos fazem bem. E além disso, né, como ela foi extraída há muito tempo, né? Eles quase acabaram a espécie, os portugueses quase acabaram a espécie, então é importante, né, se preservar. Aí na 286 vai ter uma atividade para vocês realizarem, certo? Vai ter o espaço no livro, viu? Vocês podem resolver no livro. Aí na 287 vai falar um pouco sobre a administração da colônia, certo? A colônia era localizada aqui no Brasil. Quando os portugueses descobriram, né, aqui o Brasil, eles começaram, né? A primeira atividade que eles fizeram foi extrair o pau-brasil e mesmo assim, né, com a extração, eles queriam mais, né? Eles queriam ter domínio aqui sobre essa região, né? Então, eles instalaram aqui uma colônia, né? Um lugar onde eles pudessem estar administrando aqui essa parte, para que não viessem outros países e dominassem, certo? Os portugueses, eles tinham esse medo, porque poderia acontecer, né? Aí, no caso, para a segurança e também para eles estarem extraindo mais e mais, né, riqueza daqui da terra, eles instalaram aqui a colônia, certo? As terras encontradas pelos portugueses, né, passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus, né, como eu tinha falado. A partir de 1915, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizadora o território para evitar as invasões. Teve início, então, o processo de colonização, povoamento e desenvolvimento de atividades no território. Em 1532, a expedição, liderada por português Martim Afonso de Souza, fundou a primeira vila do Brasil, chamada São Vicente, né? Eles começaram a se mudar para cá, para o Brasil, né, para evitar invasões de outros países. As capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias, né? Como eles começaram a vir para cá, para o Brasil, para tomar conta das terras, né? Como era muita terra, né? O que foi resolvido, né? A coroa portuguesa, ela dividiu o território em 15 lotes, né? Em 15 terrenos, que foram chamados de capitanias hereditárias. Esses lotes, eles foram dados aos donatários. Donatários eram pessoas de confiança do rei, que ele deu, certo? Aquele pedaço de terra para que ele tomasse de conta, para ele produzir, né? E os lucros, né? Uma parte do lucro ia para a coroa portuguesa, certo? Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar, por meio da instalação dos engenhos nas regiões litorâneas, certo? O plantio de cana-de-açúcar, né? Eles realizavam, né, o processo de retirar o sumo da cana-de-açúcar para produzir o açúcar, né, nos engenhos, chamados engenhos. Foi uma das primeiras atividades depois das capitanias hereditárias, certo? As capitanias hereditárias eram pedaços de terra que foram dados para os donatários. Donatários eram
pessoas de confiança do rei, certo? Que tomavam de conta daquela parte do terreno, eles colocavam gente para trabalhar, né? Para plantar ou para produzir algo, certo? E parte daquele dinheiro, né? Daquele lucro que eles conseguissem ia para a coroa portuguesa. Aí nós vamos passar para o 288, certo? Muitos problemas, pessoal, ocorreram com o implante das capitanias hereditárias. Poucas capitanias sobreviveram, certo? Por qual motivo, né? As capitanias hereditárias, né? Poucos donatários conseguiam produzir algo nas capitanias, porque a coroa portuguesa ela não dava recursos para esses donatários trabalharem, certo? Não investiam dinheiro, né, para que eles colocassem pessoas para trabalhar, né, nas capitanias hereditárias, e assim eles não conseguiam fazer muita coisa. Então, as capitanias hereditárias elas não foram muito proveitosas, né? Poucas produziam algo, né, e tinham lucro, certo? Então, como não deu certo, né, a realização das capitanias hereditárias, o rei ele decidiu instaurar o governo geral, certo? Aí vocês podem acompanhar na 288. Muitos problemas com as capitanias prejudicaram o sucesso da colonização. Alguns donatários não fizeram os investimentos, né, como eu havia falado. Várias capitanias não foram ocupadas. Além disso, muitos indígenas resistiam às ocupações, né? Também tinha a questão dos indígenas que ainda resistiam, né, à violência dos portugueses e não queriam serem colonizados, né? Além disso, muitos indígenas resistiam, lutavam em defesa das terras. Dessa maneira, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, que foi o chamado Governo Geral, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? A sede do Governo Geral foi instalada na cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549, na capitania da Bahia, né? Que era o nome de uma das capitanias. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, foi encarregado de organizar a construção da cidade. Ao perceber o território irregular da região, ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte mais alta da cidade, onde teriam maior proteção militar, enquanto os moradores, as moradias e o comércio ficariam na parte mais baixa, né? Nós estamos mostrando aí, ó, na imagem. Depois, né, do governo geral, né, ainda vai ter, depois do primeiro, né, que foi Tomé de Souza, né, ainda vai ter mais dois, certo? 2 governadores gerais. Aí vocês vão fazer aí na página 289 uma atividadezinha, certo? Em relação aos outros governadores gerais, né, eu vou implementar aqui no assunto da atividade no livro de vocês, certo? Na próxima aula eu vou trazer, falando sobre o governo geral, certo? Aprofundada sobre o assunto, que é bem importante. Aqui na 299 já vai falar um pouco sobre a escravização dos indígenas, certo? Nessa época. Vocês podem acompanhar na 290, certo? Com a colonização, né, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Assim, muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos, né, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. As bandeiras de preação. Os jesuítas fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente, né? Junto com essas pessoas, pessoal, que vieram, né, para fazer a colonização, né, a ocupação do território, também vieram vários jesuítas, né, que eram padres, a fim de arrecadar, né, de trazer mais fiéis para a Igreja Católica, né? Então eles começaram a catolizar os índios, certo? Eles fundaram um colégio, né, em 1554 para catequizar os indígenas que viviam na região, né? E em torno do colégio fundou-se um povoado. Mais tarde deu origem à vila de São Paulo, né? Com a criação desse colégio, né? Posteriormente vai nascer
a cidade de São Paulo, certo? Ao redor dessa escola, né, se formou um povoado, e esse povoado, posteriormente, depois vai dar origem à cidade de São Paulo. No final do século XVI, os habitantes dessa vila organizavam expedições chamadas bandeiras de preação, com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar os indígenas, né, que estavam fugindo dos portugueses para não serem escravizados, né. Eles eram aprisionados, né, procurados pela mata, né, era chamada as bandeiras de preação, que era um conjunto de pessoas que adentravam a mata em busca dos indígenas, né. E as pessoas que faziam parte desses grupos eram chamadas de bandeirantes. Aí na 291 nós podemos ver uma imagem, ó, que está mostrando as bandeiras de preação, né? Que eles entravam na mata para capturar os indígenas. Os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias, né? E duravam vários meses. Os indígenas aprisionados nas bandeiras eram levados às fazendas ou vendidos aos donos de engenho de açúcar para trabalhar nas condições de escravos. Aí nós temos duas questõezinhas na 291 que você vai responder no seu caderno. De que maneira os indígenas foram representados e os bandeirantes, né, na imagem, como eles foram representados. Como é possível relacionar as bandeiras de preação à redução da população indígena? Como essas bandeiras, né, o que é que essas bandeiras têm a ver com a redução da população indígena, né, com a diminuição dos indígenas nessa época? Muito a ver, né? Os bandeirantes invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionavam milhares de nativos. Os povos indígenas lutavam como podiam contra a violência, né? E não queriam serem escravizados. Como conheciam bem o território, muitos deles conseguiam fugir para regiões no interior da colônia. Como eles conheciam bem, né, as florestas, eles conseguiam fugir. Aí na 292 vai falar um pouco sobre as missões jesuíticas, né? As missões dos jesuítas. Com os colonizadores, os europeus também enviavam à colônia os jesuítas, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Os portugueses vieram para a colônia e esses jesuítas também vieram junto com eles para catequizar os índios, né? Eles tinham o objetivo de converter os índios à religião católica. Os jesuítas acreditavam que a escravização prejudicava o aprendizado, né, dos indígenas. Dessa forma, eles criaram as missões jesuíticas, aldeamentos isolados onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre os ideais católicos e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes. Eles também praticavam a violência, né, de maneira mental, né, os jesuítas, porque eles não permitiam que os indígenas continuassem, né, com a sua maneira de vida, com seus costumes, suas crenças, né? Eles queriam obrigá-los, né, a seguir as crenças, né, e os costumes dos portugueses, né? Especificamente na religião católica. Então é isso, pessoal, o assunto de hoje, certo? Eu gostaria que vocês, depois que assistissem esse vídeo, também dessem uma lida no assunto do capítulo e respondessem as atividades que vão ser propostas, certo? A gente vai corrigir essa atividade na quinta-feira. Até a próxima aula.